é como você destravar a injeção eletrônica para fazer ela voltar às configurações original de fábrica. Muita gente não sabe, mas existe sim algumas técnicas que você pode e precisa fazer para que o seu diagnóstico, o seu serviço que você acabou de realizar no sistema da injeção eletrônica, ele venha a funcionar com excelência. Eu digo que esse procedimento que eu vou passar para vocês hoje aqui, na verdade são 3, algumas motos são um pouquinho diferentes das outras, por isso eu vou passar 3 exemplos aqui para vocês, que são basicamente os mais importantes para que você faça a motocicleta voltar às configurações original de fábrica. E tem muita gente que deixa passar despercebido esse tipo de procedimento e, cara, vou dizer para vocês, esse é a cereja do bolo para o seu diagnóstico, para o seu reparo na injeção eletrônica, ficar com mais de 120% de excelência ao você entregar um serviço de qualidade. Primeiramente, para você conseguir entregar um diagnóstico de qualidade, que o teu serviço fique 100%, você precisa conhecer os 3 pilares do sistema da injeção eletrônica, tá? Os pilares, como a gente costuma dizer aqui, eles são o alicerce para que você entenda como funciona de verdade a injeção eletrônica de motos, tá? A injeção eletrônica é um sistema muito complexo, com uma maestria gigante que tem de tecnologia lá dentro, e você fazendo esses tipos de procedimentos que eu vou passar para vocês nessa aula, é o jeito que tem para você entregar um serviço de qualidade, tá? Então, falando sobre os 3 pilares do sistema da injeção eletrônica, o primeiro pilar é basicamente o sistema elétrico, você conhecer a elétrica da moto, mas conhecer de verdade como que a elétrica está subdividida no sistema da injeção eletrônica, interligada, afinal de contas, o sistema elétrico, ele é a base da injeção eletrônica que opera 100% praticamente com sinais elétricos. A partir do momento que você compreende o primeiro pilar, que é o sistema elétrico, a gente já parte para o segundo pilar, que é conhecer a injeção eletrônica, que é diferente do conhecer a elétrica. Conhecer a elétrica, de uma forma, você vai compreender como que a injeção eletrônica se comunica. Conhecer a injeção eletrônica, quando eu me refiro a conhecer a injeção eletrônica, eu quero dizer para vocês que você precisa entender, conhecer e realmente compreender como que funciona cada sensor, cada atuador e a própria central eletrônica, que é a controladora de todo o sistema. A partir do momento que você compreende o sistema elétrico, que é o primeiro pilar, compreende o segundo pilar, que é a injeção eletrônica, como funcionam os seus componentes, a partir daí você já tem formado na sua cabeça como que tudo aquilo faz o motor funcionar da forma mais perfeita que tem. Agora, o terceiro pilar da injeção eletrônica é como que você faz para executar os testes, tá? A gente chama de mapa do diagnóstico, né? Então, quando você compreende a elétrica e a injeção, fica muito mais fácil você criar uma linha de raciocínio para você efetuar os testes e os reparos na injeção eletrônica. Então, conhecer a elétrica, conhecer a injeção eletrônica e conhecer o mapa da execução de testes, fechou caixa. Agora, depois disso, para o teu serviço ficar com 120% de excelência, você precisa fazer o quê? Reconfigurar ele com as configurações que ele veio de fábrica. Eu não sei se vocês já sabem, mas a injeção eletrônica de motocicletas, ela possui parâmetros pré-programados de fábrica, que faz com que a gente chama de modo de segurança de falha. O que é o modo de segurança de falha? Por exemplo, você está rodando com a sua motocicleta e do nada apresentou um código de falhas no painel. O que isso quer dizer? Compreendendo o segundo pilar, que é a injeção eletrônica,
você sabe que tem presente na injeção um código de falhas que qualquer problema que venha a ter relacionado com sensores e atuadores, aquilo vai gerar um código de falhas no sistema da lâmpada 1000 do painel. A partir do momento que ele gerou esse código de falha, dependendo do componente que aquela falha apresentou, a moto entra em modo de segurança de falha. Por quê? É uma estratégia elaborada pelo fabricante para que mesmo se a motocicleta tiver com problema, você consiga continuar pilotando ela, ela ainda permaneça rodando até você levar em algum lugar para fazer o reparo. Ou seja, se você roda com a sua moto cheio de código armazenado na central, código de defeitos passados, com certeza essa motocicleta não está rodando com 100% de excelência. Então, o primeiro passo é você entender como que faz apagar esses códigos de falha. Se você apaga os códigos de falhas, a moto automaticamente já sai do modo de segurança de falha se ela não tiver com aquele problema presente piscando no painel. Beleza? Então, a partir daí que você tem essa ciência e essa noção do sistema, por exemplo, motocicleta chegou na sua oficina e você fez o diagnóstico e substituiu a bomba de combustível. Vamos dizer que essa moto é uma moto que opera álcool e gasolina, uma moto flex. Você sabia que tem que ser feito um procedimento de reset na central eletrônica para que ela volte a funcionar nos padrões de fábrica, caso você não faça esse reset? Só substituindo a bomba, a moto até vai funcionar, mas não da forma que deveria. E é aí que entra nós, especialistas em injeção eletrônica, que faz o serviço, mas faz realmente o serviço de qualidade, tá? Então, reset, pessoal, existem basicamente os principais, né? São 3 tipos de reset. Então, nós temos o reset para motocicletas, que são mix e flex, que são as que rodam com álcool e gasolina. O reset do mapa de combustível é um dos tipos de reset, que é o reset que o pessoal mais conhece. Então, toda vez que você substituir as seguintes peças do sistema da injeção eletrônica, é obrigatório que você faça esse reset. Quais itens são esses? Bomba de combustível, central eletrônica, filtro de combustível, sonda lambda, sensor de oxigênio, né? Deixa eu ver o que mais. Unidade de sensores. Substituiu estes componentes do sistema da injeção eletrônica, é obrigatório que você faça o reset do mapa de combustível. Lembrando que, para fazer esse reset, 2 regrinhas básicas e que muitos acabam esquecendo. Primeira regrinha: a moto tem que estar somente com gasolina dentro do tanque, porque você está fazendo o reset para o mapa 1, o reset manual. E quando você faz o reset para o mapa 1, automaticamente a central eletrônica vai operar como se a motocicleta tivesse só com gasolina dentro do tanque. Primeira regra. A segunda regra, quando você vai efetuar esse reset no sistema da injeção eletrônica, é que você, primeiro de tudo, apague todos os códigos de falhas de defeitos passados que está armazenado na central. Caso contrário, você não vai ter aí um reset bem feito, beleza? Anota aí, por favor, que o pessoal esquece demais de fazer esses 2 procedimentos antes de realizar o reset. Também deve ser feito o reset do mapa de combustível toda vez que você fizer uma retífica no motor, né? Fez algum reparo no sistema do motor, por exemplo, troca de kit cilindro, pistão e anéis, retífica nas válvulas, né? Que você faz a limpeza para fazer o assentamento ali, é obrigatório fazer esse reset depois de fazer essas
manutenções no motor. Então, esse é um dos tipos de reset que tem. Mas lembrando, esse reset só serve para motocicletas que roda álcool e gasolina, pois é o reset do mapa de combustível. A motocicleta que roda só com gasolina tem esse tipo de reset? Não. Por quê? Porque ela só roda com gasolina, então automaticamente o módulo está programado para rodar só no mapa 1. Então ele não tem o mapa 2, 3 e 4. Agora, as motos que rodam só a gasolina, tem um outro tipo de reset que dá para fazer. Inclusive hoje, um aluno do nosso método Injeção Expert estava com uma motocicleta falhando, onde ele fez várias verificações e inspeções, limpou o sistema de borboleta, corpo do acelerador, limpeza de bico, conferiu válvula, filtro, vela, conferiu também pressão e vazão de bomba, estava tudo dentro do padrão. E a motocicleta, uma Pop 110, estava falhando em baixas rotações. O que ele, teoricamente, na cabeça dele, ele fez primeiro? Seguiu o passo a passo antigo que ele estava acostumado a fazer. Ele pegou o módulo de uma outra moto que estava na oficina, colocou o módulo na moto e a moto parou de falhar. O que na cabeça dele, qual foi o raciocínio que ele gerou naquele momento? O problema dessa moto é o módulo. Vou encomendar um módulo novo, que o problema é o módulo. Aí o que eu falei para ele? Falei, cara, antes de você condenar o módulo, faz o reset do mapa de altitude, porque as motos que rodam só a gasolina, ela não tem o reset do mapa de combustível, mas ela tem o reset do mapa de altitude. Então, assim como no mapa de combustível, a moto tem 4 mapas de altitude. Por que a moto muda de mapa de altitude, neste caso da Pop 110? Talvez por uma obstrução numa entrada de ar, filtro muito sujo, ela tenta compensar aí o trabalho, tentou se reajustar e mudou de mapa. Dito e feito, fez o reset do mapa de altitude e a motocicleta ficou redondinha. Até ele comentou comigo, ele falou assim, cara, você vê como que o conhecimento é tudo nessa vida. Quantas motos, alguma outra aqui eu já condenei módulo, já troquei módulo, e quem sabe se não era só fazer esse tipo de reset que a moto ficaria boa. Com certeza, algumas motos ele acabou trocando peça que não era necessário, tá? Então, realmente, o conhecimento na área da injeção eletrônica é obrigatório, não é opcional, porque é uma tecnologia que você precisa entender e compreender para realizar os reparos. Diferente da mecânica normal, né? Motor, sistema de chassi, suspensão e freios, que você consegue visualmente identificar os problemas. Na elétrica e na injeção eletrônica, você tem que dominar o conhecimento e o manuseio das ferramentas para fazer a operação dos testes. Concorda comigo? Esse detalhe, pessoal, tá? O pessoal perguntou ali, Caio, mas é possível fazer o reset manualmente sem o scanner? Sim. Esse tipo de reset dá para ser feito sim, sem o scanner. Inclusive, eu confio mais no reset de forma manual do que fazer o reset com o scanner. Eu confio mais nesta forma do que com o próprio scanner, tá? Então, esses procedimentos, o que esses procedimentos de reset fazem? Lembra no comecinho da live que eu comentei com vocês que esse procedimento que eu ia mostrar para vocês era uma forma de você calibrar o sistema a ponto de que você faça com que a moto chegue a trabalhar do mesmo jeito que saiu de fábrica. E realmente esses reset têm essas funções, tá? Quando você faz o reset, automaticamente, entenda assim, ó, o reset ele serve como se fosse uma calibragem do sistema.
tá? Imagina que você tem uma moto que você trocou algumas peças, tá? Até o sistema ele se padronizar naquelas novas peças leva muito tempo, tá? Agora, quando você faz o reset, a partir do momento que você trocou a peça, fez o reset, a moto já sai dali funcionando 120% com excelência. Outro tipo de reset também, que muita gente não faz e também segue a mesma regra que eu falei para vocês. Substituiu aquelas peças do sistema da injeção que eu mencionei agora há pouco e também as peças do motor, o reset que é obrigatório fazer é o reset do sensor TPS, ou seja, a reinicialização, né, da válvula de aceleração. Quando você faz o reset do sensor TPS, automaticamente você está informando a central eletrônica a posição exata da borboleta de aceleração. Quando você faz isso, a excelência na aceleração da motocicleta muda da água para o vinho, de verdade. Por isso que eu falo que esse procedimento de reset da válvula de aceleração é a cereja do bolo, porque justamente faz com que tudo funcione da forma mais perfeita possível, assim como tenha saído de fábrica da mesma forma. E o reset do sensor TPS, que é da válvula de aceleração, você também tem que fazer, é obrigatório, tá? Fez uma limpeza no corpo do acelerador, é obrigatório fazer o reset da borboleta. E olha só quanto dinheiro o pessoal tem deixado em cima da mesa. Por que eu falo assim que o pessoal tem deixado dinheiro em cima da mesa? Quantos, meus amigos, quantos que fazem manutenção na mecânica de motos e não mexe com injeção eletrônica porque não tem scanner, por exemplo? Cara, tem muito procedimento, praticamente a maioria dá para você fazer sem scanner. Na verdade, é só com o multímetro que você faz todas as inspeções dos sensores, tá? Não sei se vocês sabem, mas nós temos diversas ferramentas de diagnóstico no sistema da injeção. Por exemplo, multímetro, scanner e osciloscópio, caneta de polaridade. São as 4 principais ferramentas que a gente tem para trabalhar com a injeção eletrônica. E qual dessas 4 ferramentas faz todos os testes elétricos no sistema da injeção eletrônica? Só o multímetro. O scanner faz alguns testes. O scanner, ele é os olhos da central. Então, quando você conecta o scanner no veículo ou numa moto, que você está fazendo a leitura do sistema, o que o scanner está te mostrando? Ele está te mostrando os sinais que a central está recebendo e os sinais que a central está enviando para os atuadores. Nada mais do que isso. O scanner não faz teste. Ele apenas te mostra os parâmetros de trabalho que a motocicleta está operando naquele momento. Agora, se você identificar, por exemplo, com o scanner, vamos supor que você conectou o scanner na moto e já de cara funcionou a moto, ele já te deu uma mensagem lá. Sensor, linha do sensor de óleo com problema. Beleza, o scanner identificou o problema. Agora, o que você, técnico mecânico de verdade, técnico de mecânico de verdade, vai fazer? Vai pegar o multímetro e vai fazer a inspeção da linha do sensor que acusou no scanner, tá? Você não vai pegar um sensor novo e colocar lá para testar. Isso não é técnico, isso não é mecânico. Isso é trocador de peça. Trocador de peça é diferente do técnico mecânico. Se trocador de peça fosse bom, não precisaria de mecânica em oficina, tá? E se o scanner também fosse bom, que resolvesse tudo, também não precisaria de técnico na oficina. Bastasse você colocar o scanner e ele resolveria o problema. Jamais. A gente precisa ter em mente que não existe ferramenta que faça o trabalho por nós. A ferramenta, ela auxilia, facilita e mostra para você as informações que você precisa para você realizar o diagnóstico. Através do quê?
Lembra do comecinho da live que eu falei dos 3 pilares para você dominar a injeção eletrônica? Você precisa conhecer os pilares para poder operar as ferramentas e resolver os problemas das motos. Basicamente, essa é a fórmula mágica para resolver qualquer problema na injeção eletrônica. Agora, muitos me falam, mas é muito complicado, porque o sistema elétrico tem todos aqueles conceitos de grandezas elétricas, tem amperagem, tem voltagem, tem resistência elétrica. Cara, o sistema elétrico por um todo, ele tem uma maestria gigantesca, que vem desde quem descobriu, que fez todos aqueles cálculos, e não sei, cara, é muito, é gigante mesmo. Mas, como que nós, lá dentro do método Injeção Expert, a gente coordena essas informações? Precisa, por exemplo, você saber da onde veio a eletricidade, quando ela foi construída, e barari, barará, aquela coisa arada toda. Cara, não precisa disso. Você precisa entender a diferença de tensão elétrica para a diferença de resistência elétrica para a diferença de corrente elétrica. Basicamente, você entendendo estas 3 coisas, você domina as técnicas VRA. Professor Caio, o que é as técnicas VRA? É um método que nós desenvolvemos para ensinar os nossos alunos como funciona a elétrica da motocicleta, que é basicamente o quê? Tudo da elétrica que você precisa saber para dominar a elétrica, sem passar por esses conceitos fundamentais que vêm lá do tempo do EPA, até chegar na construção da motocicleta. Não precisa de nada disso, cara, você não é engenheiro. Você precisa conhecer os conceitos básicos para conseguir entender como que a elétrica está trabalhando naquela motocicleta e conseguir fazer os reparos. É básico. A injeção eletrônica é a mesma coisa, tá? Que funciona a injeção eletrônica? Sensores, central eletrônica e atuadores. Então nós temos lá no método Injeção Expert as técnicas ECS, que é as técnicas que nós utilizamos para você dominar a injeção eletrônica, tá? O que é a base das técnicas ECS? Sensores de entrada, sensores de controle e sensores de saída. O que são sensores transdutores de entrada? São componentes localizados na injeção eletrônica que vão te dar parâmetros e vão mandar esses parâmetros para a central eletrônica. E a central eletrônica é o componente de controle. Então ela pega esses parâmetros dos componentes de entrada, analisa as condições que aquela motocicleta está operando e, através daquelas informações, ela elabora uma estratégia para os componentes de saída, que são os atuadores. Aí os atuadores têm a função de obedecer o que a central manda através dos componentes que enviaram o sinal lá para a central, informando as condições de funcionamento. Básico. Simplesmente é isso. E aí, qual que é a grande sacada de mestre para você dominar a injeção eletrônica? É você sempre se perguntar por quê. Como assim, por quê? O que é a função do sensor de óleo? A função do sensor de óleo é monitorar a temperatura do óleo do motor, tá? Essa é a função dele. Mas a pergunta que você, técnico mecânico, precisa fazer para você mesmo, para você dominar a injeção eletrônica e facilitar o seu diagnóstico, é por que esse sensor envia esse sinal? Que ele mede a temperatura para corrigir a marcha lenta e o tempo de injeção. Exatamente. A função do sensor de óleo é monitorar a temperatura do óleo, informar para a central através de parâmetros, e a central, através dessas informações, corrige o tempo de injeção e ajuda no sincronismo da marcha lenta, principalmente quando a moto está fria. Essa é
real e principal função do sensor de óleo. Quando você entende isso, e quando chega uma moto lá na tua oficina com problema, cara, você já vai reto nas peças que fazem parte, tá? Quando a moto chega lá, tá falhando em baixa, será que não pode ser o sensor de temperatura do óleo? Pode. Muita gente já vai reto na IACV, que é o sensor da marcha lenta. Mas a IACV não é só ela que faz a marcha lenta funcionar. Tem a IACV junto com o sensor de óleo, junto também com o sensor de oxigênio. Então, é uma junção de peças que, através dos parâmetros, elabora todo o funcionamento da moto.